queremos e temos sempre um interesse em comum, é trabalhar nos mercados financeiros e tirar o melhor proveito deles. Portanto, para mim é um prazer vos receber aqui na Academia, neste caso neste webinar, intitulado ao tema negociar em CFDs ou em Forex. Já agora, só por uma questão de nós vermos qual é a vossa experiência, será que podiam dizer então se já tem alguma experiência em Forex e em CFDs? Alguém pode ir dizendo? Só sim ou não, para assim nós ficarmos a saber. Muito bem. O Rui não. Paulo alguma. Joaquim sim, Forex, muito bem. Nelson nenhuma. João não tem. Muito bem. Muito bem, então. Ok, SIP, muito bem. Então vamos ver e vamos falar então um pouco sobre Forex e CFDs e ver qual é a diferença que existe em relação aos outros mercados, porque está muito na moda nós então falarmos sobre Forex e CFDs, tem-se ouvido falar muito sobre isso, e o que é exatamente isso, o que é que nós podemos tirar como proveito. Antes de avançarmos, gostaria também de dizer que está entre nós o Pedro José, que é um especialista também em plataformas de Forex e CFD. Eu vou só dar aqui a palavra ao Pedro José, só para dizer um alô. Estás-nos a ouvir, Pedro? Perfeitamente. Olá, boa tarde a todos. Ok, muito bem. Portanto, nós aqui na Academia Trading Futuros Infinitos, o nosso objetivo é não somente formar, mas ajudar as pessoas individualmente a progredirem no seu entendimento sobre os mercados financeiros. Nós sabemos que tradicionalmente as pessoas têm uma ideia muito errada sobre os mercados. Quando nós falamos sobre mercados financeiros, normalmente elas falam que é muito mau, é apostas, é casino, é uma questão de sorte, mas nós sabemos que não é nada disso. E aqui na Academia Futuros Infinitos nós somos uma empresa de formação para desmistificar exatamente o que são os mercados financeiros e ao mesmo tempo para que as pessoas possam entender a melhor forma de negociar nos mercados. Sejam eles em futuros, CFD, Forex, ações, qualquer produto financeiro, mas o que interessa é que a pessoa saiba aquilo que está a fazer e tenha um objetivo concreto e saiba quais são os passos que deve ter. Por isso, o que é que nós nos propomos hoje falar? Bem, propomos falar especificamente sobre mercados financeiros, mas na vertente de Forex e CFD. Alguns daqui que já estão hoje entre nós aqui no webinar já têm alguma experiência em futuros, não é verdade? Alguém pode dizer se tem experiência em futuros? Só um sim ou não, para ir vermos então qual é a vossa experiência. Muito bem, sim, simulador, ok. O Paulo Martins não tem experiência. Paulo, tem alguma experiência em algum tipo de outro mercado? Sérgio, CFD, Luís Garcia, sim, muito bem. Certamente alguns de nós também devem negociar, ok. Paulo Martins estão em CFD, ok. Alguns também devem fazer alguns investimentos em ações e tudo mais, mas aqui a ideia que realmente nos interessa é saber então negociar, porque cada mercado tem a sua especificidade e nós precisamos entender todos esses aspectos. Então, hoje vamos nos debruçar, como já disse, mais em relação aos CFDs. Qual é a vantagem ou a desvantagem deste produto financeiro? O CFD, no fundo, é um Forex, ou seja, Forex e CFD é praticamente a mesma coisa. O que altera aqui é que Forex tem a ver especificamente com moeda, e CFD é, além da moeda, também tem outros como o índice, petróleo, gás, ações, por aí adiante. Por exemplo, se notarmos aqui nesta plataforma, deixa-vos mostrar, aqui na plataforma da ETX, por exemplo, podemos negociar ações do Facebook, ou o índice do DAX, ou a moeda. Portanto, temos aqui vários tipos de produtos financeiros que nós podemos negociar. Depois, nós podemos observar qual é o tipo de produtos que nós mais gostamos e podemos negociá-los sem qualquer problema. Então,
o que é que nos interessa aqui? Antes de nós negociarmos qualquer coisa que seja, nós precisamos entender como é que tudo se processa e precisamos ter sempre uma formação mínima para aquilo que nós estamos a trabalhar. Porque se nós não soubermos como é que o mercado funciona, como é que nós conseguimos ler e interpretar o mercado, seja ações, forex, CFD ou futuros, nós não conseguimos ser bem-sucedidos. Há sempre 3 componentes aqui envolvidas e eu vou fazer apenas um resumo para não vos maçar muito, mas para terem a entender este aspecto é muito importante. Quando nós pretendemos negociar nos mercados financeiros, sejam eles quais forem, é necessário entender primeiro a técnica. E o que é aqui a técnica? É saber ler o mercado, saber prever para onde o preço vai, saber onde entrar e onde sair no mercado. Essa é a técnica. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é entender a parte da gestão monetária e do risco que está envolvido e saber gerir o risco. Portanto, a saber fazer, não logo imediatamente fazer um investimento brutal com todo um grande capital, de maneira que se as coisas correrem mal, perdemos logo rapidamente. Portanto, não é isso que deve ser, antes pelo contrário, deve haver uma boa gestão do risco. E por fim, tem uma terceira componente que tem a parte psicológica, que é a parte mais difícil e mais complicada. Porquê? Porque está muito relacionado com a ganância, ou com a esperança, ou com o medo, e leva-nos a fazer determinadas operações que nos prejudicam. Portanto, o que é que nós precisamos de entender sempre? Quando entramos no mercado, seja ele qual for, deve ser sempre estes 3 aspectos que são essenciais, fundamentais. Um sem o outro não sobrevive. Alguém pode ter uma excelente técnica, pode entender bem o mercado, pode conseguir ler para onde o mercado vai e saber onde entrar e onde sair. Mas se não gerir bem o seu risco, ou se não tiver uma boa gestão psicológica e emocional do trade, então não será bem sucedido. É necessário ser bom nestes 3 fatores. E por isso é que é importante nós entendermos todos esses aspectos e estarmos bem alicerçados em termos de formação. E quando falamos aqui de formação, não tem a ver apenas com a formação técnica, mas a formação que tem a ver com a gestão de risco e com a gestão emocional. Sem isso, é praticamente impossível alguém ser bem-sucedido. Por exemplo, costumamos falar muito entre nós sobre aqueles que têm sucesso. Sabem quais são as estatísticas de sucesso em mercados financeiros? Portanto, em 100 pessoas, normalmente, muitas não conseguem, têm que desistir, não é? Apenas quantas conseguem subsistir no mercado? Bem, existe alguns que dizem que apenas 5% conseguem, outros 10%, mas certamente andará à volta disso. Ou seja, 90% das pessoas não conseguem ter sucesso. Agora, porquê? Aqui está a grande questão. E nós temos que entender este aspecto, porque é que as pessoas não conseguem ser bem-sucedidas. Não conseguem ser bem-sucedidas porque não têm entendimentos técnicos suficientes. Mesmo que tenham conhecimentos técnicos suficientes, não fazem uma boa gestão de risco. E mesmo que façam uma boa gestão do risco, não têm uma capacidade emocional para aguentar a pressão. Por isso é que é muito importante nós falarmos sobre todos esses aspectos. Qual é a diferença entre a pressão nos mercados financeiros como os futuros para o CFD? Bem, é verdade que são mercados que podem ser semelhantes, mas a forma de trabalhar é muito diferente e como o alavancamento dos mercados, quer em futuros, quer em CFDs, são diferentes, temos aqui oportunidades diferentes de negociar e de aliviar um pouco a pressão. Por exemplo, quando se trabalha com o mercado de futuros, nós não temos uma capacidade financeira assim tão grande, de modo a termos um stop também muito grande. E como temos um stop pequeno, portanto não nos permite ter perdas avolumadas, por exemplo, um contrato de futuros, podemos ter um stop de $100, $200, 300 ou 400, aquilo que for a nossa capacidade e a nossa gestão monetária, mas a pressão de perder 100, 200, 300 ou $400 ali em poucos minutos é enorme. Então, como é que se pode aliviar a pressão psicológica? Bem, pode-se fazer isso por, em vez de trabalhar com o mercado de futuros,
o mercado verdadeiro de futuros, trabalhar os CFDs baseado em vários tipos de mercados, como por exemplo ações ou futuros ou qualquer outra coisa. Qual é a vantagem? É que nós conseguimos repartir os contratos de maneira a trabalhar com determinados contratos em que nós não estamos tão alavancados e, portanto, o nosso stop não é tão pesado e que nos permite, se nós perdermos, portanto, podemos perder um contrato de standard de CFD, se nós colocarmos, por exemplo, em futuros, tivermos uma perda de 100, se calhar em CFDs só temos uma perda de 10. Portanto, a pressão é muito menor. E isso ajuda-nos para que nós possamos trabalhar neste mercado e não estarmos debaixo desta pressão tão angustiante que é estar a trabalhar em tempo real estes mercados. O CFD tem esta vantagem de nós podermos escolher o nosso prejuízo. Como assim? Bem, porque, por exemplo, no mercado standard de CFD, e aqui o Pedro José pode me ajudar nesse aspecto, por exemplo, cada movimento do preço poderá ser, por exemplo, um ganho de um euro ou perda de 1 euro, enquanto que o movimento no DAX poderá ser uma perda de 12,5 euros, o mesmo movimento. Agora, se nós estamos a negociar um contrato de futuros, podemos perder por cada movimento 12,5 euros. Mas no contrato de CFDs do mesmo índice, portanto, que é o German 30, que podemos ver aqui, neste lado, até vos posso mostrar aqui o gráfico, poderá apenas ser 1 euro. E isso tem a vantagem de quê? Tem a vantagem de que a pressão psicológica é muito inferior e, portanto, nós conseguimos trabalhar com uma menor pressão psicológica sobre isso. Portanto, temos aqui, neste caso, é o contrato do German 30, portanto é o DAX que temos aqui, este é o mercado do DAX, aqui está em 10 minutos, nós podemos aqui mudar para um período que nós queiramos, por exemplo, vamos supor de 1 minuto, e temos aqui, podemos possibilidades de negociar no mercado. Exatamente o que está a ocorrer no DAX em futuros é o que está a ocorrer neste preciso momento em CFD. É exatamente a mesma coisa. Só que o alavancamento também é diferente. É isso, não é, Pedro? Estou a falar bem? É isso mesmo. Ok. Portanto, É isso mesmo. neste caso, qual é a vantagem do CFD? É que com o CFD nós podemos, entre aspas, brincar com o mercado. E à medida que queiramos tornar isto mais sério, podemos ir alavancando o próprio mercado. Em vez de trabalharmos com um contrato, trabalhamos com 10, ou trabalhamos com 20, ou trabalhamos com 100. E torna depois até mais interessante, do ponto de vista financeiro, o CFD do que o próprio futuro. Porquê? Porque com menos dinheiro conseguimos ter acesso a mais contratos. Claro que com mais contratos também podemos depois ter o risco ou de ganhar mais ou de perder mais. Portanto, é tudo uma questão de gerir o próprio risco. Neste caso, há alguma dúvida sobre estes? Podem fazer todas as perguntas, à vontade, sempre que quiserem, poderão fazer essas perguntas. Por exemplo, o Denis está a perguntar, não é? Exatamente. Ora, isso quer dizer que os ganhos serão também menores. Exatamente, muito bem. Portanto, isto tem tudo a ver com o alavancamento. Portanto, tem a ver com o alavancamento. Enquanto que no contrato de futuros, um contrato pode, por exemplo, no DAX, são 12,5 euros por cada movimento. O mesmo mercado em CFD, nós é que escolhemos quanto, em que o mínimo é sempre à volta de 1 euro por cada movimento. Muito bem, isso é a plataforma da ETX. Muito bem, esta a plataforma da ETX é via web. Pedro, isto também dá para descarregar ou não é necessário descarregar no computador? Não é necessário descarregar porque funciona em ambiente web. No entanto, para quem gosta de MT4, MetaTrader 4, também existe uma versão de MetaTrader, que depois já vamos falar sobre isso também. Ok, muito bem. Portanto, aqui o Diniz e o Nelson estão a perguntar a mesma coisa. Se a técnica para operar em futuros é semelhante à dos CFDs. Sim, pode ser exatamente igual.
Claro que depois tem que haver Exatamente. umas certas adaptações. Um exemplo do que é que tem que ser adaptado, pode-se falar de vários outros aspectos. Um exemplo é de que os custos por operação de futuros é diferente dos custos operativos do CFD. Enquanto que nos futuros nós entramos e saímos no mercado e depois o nosso broker no final do dia vê quantos trades nós fizemos e retira-nos as comissões, no CFD é diferente. Significa que o broker retira-nos, faz-nos a comissão ou o spread logo à cabeça. O que quer dizer que se o spread for de um pip ou de um tick, estamos logo, sempre que entramos já estamos a perder um tick ou estamos a perder 2 ticks, depende de quanto é que o broker ganha naquele mercado específico. Portanto, tem essa situação diferente. Outra coisa diferente é que a estratégia para usar em futuros normalmente é uma estratégia de curtíssimo prazo. Portanto, não dá para estar no mercado porque o nosso top normalmente não nos permite e também porque a pressão psicológica é esmagadora. Normalmente os trades em futuros, entre o tempo de decorrido entre uma entrada e uma saída pode variar entre 5 segundos, 2, 3, 5, 10 minutos. Enquanto que em CFD também pode ser alguns segundos, é verdade, mas nós, segundo a estratégia que estamos a utilizar, podemos utilizar uma estratégia de mais de médio ou até mesmo longo prazo. Enquanto em futuros não é normal alguém manter as posições no overnight, ou seja, de um dia para o outro, ou durante uma semana, não é normal, pelo menos para investidores pequenos como nós. Já em CFD isso já é possível, porque podemos fazer uma estratégia de análise de mercado e entendemos que depois o mercado vai se desenvolver e então fazemos uma entrada específica relacionada com esse tipo de desenvolvimento. Portanto, a técnica é semelhante à de futuros? Sim, mas com algumas adaptações. Depende da dimensão temporal com que estejamos a trabalhar. Isso depende também dos nossos objetivos, depende também do nosso top, portanto aí já terá que haver algumas alterações. Ora, o José Calvário pergunta, os movimentos em CFD são também pips? Sim, portanto, normalmente associa-se o pip a Forex e a CFD também. Quando se referimos a futuros, referimos a ticks ou pontos. Portanto, normalmente não se utiliza a expressão pips no mercado de futuros, utiliza-se mais no mercado de Forex. Ora, o Rui pergunta se é possível usar o sistema ensinado pela Academia, o sistema TLV e TA. Sim, perfeitamente, pode ser usado. Aqui só há uma dificuldade, que o sistema TLV utiliza um indicador exclusivo praticamente da Academia e que neste momento não está desenvolvido para a plataforma ETX. Mas, no entanto, há uma maneira de ultrapassar isso. Mas isso depois podemos falar, Rui, sobre esse aspecto, porque há um pequeno truque que se pode adaptar esta técnica, a técnica TLV, para os CFDs e utilizando depois uma forma de ultrapassar esse indicador. Ora, o Luís Inocêncio pergunta, pode graficar um FIBO na plataforma para vermos se é fácil? Ok, então temos então aqui um Fibonacci, eu quero desenhar daqui, onde é que está? Portanto vou desenhar já está selecionado, daqui até lá acima, pronto, já está desenhado. E temos aqui então o Fibo, que depois podemos configurar isto, mas tem os 38%, 50%, 62%. Ora, outra vez, vamos desenhar novamente o Fibo daqui até cá abaixo. Pronto, já está feito. É isto, Luís? Templates. Esta plataforma funciona com templates, Pedro, também? Eu tenho que perguntar. Mas templates já criados para Fibo, é isso? Ou então a pessoa criar os próprios templates, fazer uma forma de gravar. Não, isso pode. Ok, ok.
Muito bem. Portanto, já ter os seus gráficos desenhados, o fundo, sim, sim. as linhas, a cor das linhas, a configuração Pode, do... Pronto, ok, muito bem. Portanto, é tudo fácil então pode ser, tudo é configurável. Ok, muito bem. O Rui pergunta, em termos de abertura de conta, quais os valores para se abrir conta na ETX? Aqui eu vou passar a palavra então ao Pedro José também. Não existem valores, não existem valores de abertura de conta. Portanto, cada um dos clientes ou cada um de vós terá que ver qual é o mercado que quer trabalhar e depois nós ajudamos também para isso. Tem que ter atenção às margens que são apenas solicitadas, mas penso que estas margens são reduzidas e com 100, 150, 200 euros já se pode negociar. Apenas um contrato, é claro, mas já se pode negociar. Ok, portanto não há valores mínimos, não é? Agora cada um de nós é que tem que avaliar qual é o meu stop, portanto o que pode acontecer... Não, e antes disso, peço desculpa, antes disso tem que se avaliar qual é o mercado que se vai negociar. Claro. Porque, por exemplo, se for para negociar, quem quiser negociar euro-dólar pode negociar porque existem lá contratos micro também. Existem os standard, minis e micros. E é possível negociar a partir de 30 ou 40 euros do euro-dólar. Por exemplo, cada movimento do preço numa conta micro poderá andar à volta dos 10 cêntimos por cada contrato, não é? Sim, exatamente. E o standard está à volta de 1 euro por cada contrato e depois o outro vai subir. Não, o standard é 10 euros por ponto. Ah, é? Então não existe um meio termo entre os 10 cêntimos e os 10 euros? Existe, por isso é que existem 3 tipos de contrato. Okay. Existe o micro, existe o mini, o micro e o standard. É exato, então é esse. Portanto, o mini é o contrato intermédio entre o standard e o micro. Muito bem. Muito bem, então vamos lá aqui outras perguntas. Comissões. Aqui depende muito do mercado que nós queiramos trabalhar. Aí, Paulo, se calhar é melhor depois mandar um e-mail para nós, para depois sabermos qual é o mercado específico e aí nós ajustamos e vemos qual é o melhor comissão, neste caso o melhor spread que se consegue arranjar. Qualquer das maneiras, a ETX tem comissões muito boas, muito competitivas, não é, Pedro? É verdade. Dos vários brokers que nós temos que conhecemos e que temos falado aí no mercado, porque aqui a Academia está a tentar estabelecer protocolos e parcerias não só com a ETX, mas com outros brokers. Portanto, vamos querer trabalhar com aquilo que existe de melhor no mercado, seja nacional ou internacional. Portanto, vamos tentar ter acordos com esses brokers e serviços. E a ETX foi para além da plataforma ser muito apelativa e intuitiva, e eles têm comissões baratas. Uhum. Podem não ser os mais baratos do mercado, mas devem estar em segundo, terceiro lugar por aí. Aquilo que me dá a entender. Bem. No que diz respeito às comissões, eles não cobram, as comissões só são cobradas em CFDs sobre ações. Tudo o resto é spread. Pois, tem essa vantagem, não é? Nós aqui na Academia, nós procuramos sempre os melhores brokers e estamos sempre à procura dos melhores brokers, quer em futuros, quer em CFD, porque sabemos que os mercados são muito competitivos e, portanto, eles estão sempre a alterar. Neste momento, no mercado de CFD, aqui a ETX é das mais competitivas e, portanto, é tudo uma questão de negociação. É sempre uma questão de dizer com quanto é que eu abro a conta, quantos contratos eu vou negociar por dia ou por semana, não é? Portanto, se a pessoa disser, mas eu vou fazer uma abertura de 5 mil ou 10 mil euros, aí o spread já é completamente diferente. Portanto, é tudo uma questão de negociar, mas é tudo muito competitivo e consegue-se arranjar boas comissões. Ora bem, aqui o José Calvário está a perguntar, falaste que o mais normal em CFD é deixar o trade em overnight, quer isso dizer que o típico scalping e do day trade não é aconselhável nos CFDs. Normalmente não é aconselhável o scalping puro e duro em CFD. Porquê? Porque tem aquelas desvantagens que nós já falamos de que quando entramos já estamos a perder.
Então o que é melhor? Escolher uma dimensão temporal do mercado, por exemplo. Normalmente o scalping escolhe gráficos de 1 minuto, de 3 minutos, de 5 minutos. Agora, quem é positional trader, ou seja, mantém as suas posições durante mais tempo, não se justifica ter gráficos de 1 minuto. Então pode olhar para dimensões maiores, como 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Alguns até olham para gráficos de 4 horas. Portanto, pode-se trabalhar, já não é propriamente scalping, mas já é posições, tomada de posições no mercado. Aqui é uma outra pergunta que o Rui pergunta, é se há mensalidades pelo uso da plataforma. Creio que não, não é? Não. Bem. E pode-se usar a plataforma demo por um uso indeterminado, portanto não há limitações como outros brokers costumam fazer. Pode usar e abusar. Pronto, é isso mesmo. Da plataforma demo. A ETX permite isso, enquanto que há outros brokers que estão sempre a pressionar. Então quando é que abre? Então vou fechar, vou encerrar a demo. E acontece muito. Na ETX nós podemos treinar à vontade sem essa pressão. E sem pagar absolutamente nada. Ora, o Joaquim pergunta, é possível perder mais dinheiro do que aquilo que se tem na conta? Não, porque as margens protegem. Quando chega a uma determinada situação em que a pessoa está no limite da margem, portanto, vamos imaginar que nós temos, por cada contrato do DAX, agora não sei de cor, mas são à volta de 80 euros de margem, ou seja, sempre que nós entramos com um contrato, bloqueiam 80 euros. Se por acaso nós tivermos na conta, quando estivermos a negociar esse contrato, só tivermos 100 euros na conta, quando já estivermos a perder 20, a conta é bloqueada. Porquê? Porque chegou aos 80. É isso, não é, Pedro? Não é bloqueada, peço desculpa, não é bloqueada. A posição é encerrada. Exatamente, muito bem. Isso é a posição, é o margin call, portanto. Exatamente. Muito bem. Portanto, não é possível perder mais do que aquilo que se tem na conta. Nenhum broker permite isso. É uma questão de gestão mesmo, de segurança do próprio broker. Muito bem, agora... José Calvário, por si mesmo sendo aconselhável o trend trading. Sim, procurar a tendência no mercado e deixar fluir, portanto, deixar andar. Por exemplo, no DAX, nos últimos tempos, tem dado com uma tendência de subida. Então é encontrar nas estratégias que nós aprendemos na academia, ou qualquer outra academia de trading que tenham aprendido, portanto, utilizar essas técnicas para aproveitar a tendência. Em futuros já é possível, no mercado de futuros e não em CFD, é possível ir contra a tendência por fazer scalping. Em CFD também se pode ir contra a tendência, mas já é preciso ter mais cuidado e já envolve uma estratégia mais elaborada e é mais complicado de negociar. Em CFD, na tendência, é muito mais agradável, muito mais suave, é só uma questão de ir gerindo o stop, ir colocando o stop a não perder. E à medida que o preço vá tendo um saldo, vai dando-nos um bom saldo, nós vamos aproximando o stop à medida que o preço também se vai afastando. Portanto, o preço afasta-se, nós vamos regulando o stop, o preço continua a afastar-se, nós vamos regulando o stop. Caso o preço vá contra, já podemos ganhar o suficiente para ficarmos satisfeitos. Outras perguntas. A ETX é nacional? Não, é em inglês. Correto, Pedro? Correto. Muito bem. Em inglês tem escritórios em vários locais europeus, também na África do Sul, se não me engano, não é? Sim, mas a sede é em Londres. Ok. E na City. Muito bem. E já agora para falar também de uma questão que alerto todas as pessoas que participam no webinário, que os brokers ingleses, como é o caso da ETX, através do Fundo de Garantia da FSA, que é o regulador britânico, garante a cada um dos investidores por conta 50 mil libras em caso de existir qualquer problema, tanto no mercado como com o broker. Portanto, até 50 mil libras o capital está garantido. Exato. Apesar de ser estrangeiro, e aqui há sempre uma dificuldade que se tem de se lidar com o estrangeiro, mas a verdade é que há uma facilidade, é que a Academia de Trading de Futuros Infinitos pode ser o interlocutor
entre o investidor e a ETX. Portanto, qualquer dificuldade, qualquer problema que haja, e nós estamos sempre em contacto, tanto eu como o Pedro, qualquer coisa, nós estamos sempre disponíveis através do telefone, através do Skype, através de e-mail, e haja o que houver, nós estamos cá para ajudar em qualquer situação, ou porque a plataforma bloqueou, ou porque temos uma operação lá pendente e não conseguimos tirar, qualquer coisa, nós imediatamente conseguimos resolver a situação. Portanto, não há aquele problema, bem, agora vou ter que não falo bem inglês, não percebo nada da papelada. Não, sim, nós ajudamos todos esses aspectos. Exatamente. É isso. Muito bem, mais alguma pergunta, alguma questão? Podemos se calhar agora... Há uma do Rui Romão que pergunta... Sim, que não vi. Nos futuros, ao entrarmos, perdemos um tick. Aqui, além do spread, sim, também acontece o mesmo? Não, aqui acontece só o spread. Só o spread, exatamente. Agora depende do nosso spread. Se o spread negociado, por exemplo, se tivermos um spread na ETX de um pip ou de um tick, nós, quando entramos, já estamos a perder esse. Exatamente. O que quer dizer, se algum mercado for um spread de 2 ou de 3, também perdemos logo imediatamente à cabeça esse. Portanto, é o pagamento que nós fazemos ao broker, nesse aspecto. Mas normalmente anda sempre à volta de um pip, 2 pips. Por isso é que a estratégia tem que ser sempre levemente diferente da do mercado de futuros e já não é tão fácil fazer o scalping. Portanto, é mais fazer uma posição e entrar numa posição para ir buscar algum movimento. Ora, Luís pergunta, para depósito, levantamento, se há alguma taxa? Não, nada. Não há despesa nenhuma. Não. Inclusive a ETX tem uma conta, abriu uma conta no Milênio BCP cá, portanto, os débitos e os créditos são feitos através do BCP. Exatamente. Portanto, se houver despesas, é só despesas interbancárias dos próprios bancos portugueses, mas nada, não há despesa extra por fazer depósito e por fazer levantamento. Porque o dinheiro é depositado cá, claro. Cá. Claro, não há a transferência internacional, não existe sequer essa despesa de transferência internacional. Exemplo de negociar, operar no gráfico, podemos mover as ordens no gráfico? Sim. Sim, exato, elas ficam aqui posicionadas, não é? Então se calhar, para explicar isto, eu vou passar-te, tens aí o gráfico aberto, Pedro? Para mostrar... Sim. Então mostra aqui a todos nós como é que se põe uma ordem e como é que se pode mover o stop e qualquer outra ordem. Então eu vou-te passar então aqui os poderes. Olha onde é que está. Ali. Onde é que está? Vou mudar o apresentador. Pedro José. Ok, deve estar agora a receber. Já tens? Só um minuto. Okay. Entretanto, vou vendo aqui, ora, em termos de pagamento de impostos, reportam às finanças. Ai, Rui. Ai, as finanças, Rui. Isso em termos de CFD, eu creio que nós não somos obrigados a reportar nada às finanças, porque não é um ativo financeiro real. O CFD é diferente da ação. Claro que se nós tivermos mais valias, e se o nosso património aumentar, nós temos que justificar porque é que aumentou o nosso património. Mas isso agora porque a lei portuguesa é muito dúbia neste aspecto. Porquê? Porque se for ações no mercado português, claro que temos que pagar. Não há nada a fazer. Mas estamos a falar de entrar em CFD de um broker estrangeiro em mercados estrangeiros. E, portanto, o pagamento de qualquer mais-valia não é feita à cabeça, quanto muito nós podemos reportar que ganhamos ou fizemos mais-valias com o anexo J do IRS de que tivemos mais-valias, mas isto agora fica ao nosso critério se nós quisermos declarar isso, porque não somos obrigados, taxativamente a lei não obriga a declarar nada de que seja CFD. Obriga warrants, ações,
swaps e futuros. Não, futuros acho que não obriga e CFDs também não obriga, portanto aí, mas isso depois é uma questão de nós falarmos melhor sobre esse aspecto, porque aí já estamos a ir em terrenos cinzentos e é complicado estarmos a falar sobre isso. Muito bem, então Pedro José, queres então mostrar como é que se faz então Sim. uma operação? Conseguem ver o meu ecrã? Estamos a ver, estamos. Sim? Ok, pronto. Então, vamos lá ver. Eu tenho aqui três contratos, três janelas de negociação diferentes, uma do SP500, uma do DAX, Germany 30, DAX 30, e um contrato do Eurodólar, que é o standard, que é o normal. Mas depois aqui em cima coloquei os contratos do Eurodólar que estão disponíveis, portanto, Forex, para as pessoas saberem que existem contratos de três tipos de contratos que são diferentes apenas na alavancagem. O que é que isto significa? Significa, só para vos mostrar, carregando aqui neste botão do I de informação, que um contrato standard do Eurodólar, eu estou a negociar, por cada contrato, estou a negociar um lote a 100 mil euros. 100 mil euros. O que significa que para abrir um contrato eu vou necessitar de margem 998 euros, perto de 1000 euros. Mas atenção, estou a negociar por cada contrato 100 mil euros. A margem requerida é 1%. A diferença deste contrato, estão a ouvir? Sim, sim, estamos a ouvir. Ok. Ok. Portanto, a diferença deste contrato do euro-dólar em relação a estes são exatamente iguais, à exceção da alavancagem. Portanto, no standard estamos a negociar por cada contrato 100 mil euros. Aqui no mini estamos a negociar um lote de 10 mil euros e a margem que nos vai ser requerida são de 100 euros por contrato. E no micro estamos a negociar por cada contrato ou cada lote 1000 euros, sendo que a margem que vai ser requerida são 50 euros, porque o mínimo de contratos vão ser 5 em vez de 1. Portanto, a margem requerida vão ser 50. Pronto, basicamente, esta é a diferença entre os três contratos que estão aqui do Eurodólar. Depois na negociação por gráficos. Eu vou abrir aqui um gráfico no Eurodólar. Eu posso houve aqui uma atualização, não sei o que aconteceu, mas pronto. Eu posso negociar de diversas formas. Se eu estiver, posso negociar clicando nesta janela da compra ou da venda, com o número de contratos e ele executa imediatamente. Posso negociar no gráfico, que é isso que eu vou fazer agora. Vou abrir aqui o gráfico. Tenho uma janela no gráfico. Tenho uma janela de buy e de sell diretamente aqui. E depois, aqui em trading, posso também negociar diretamente aqui. Portanto, clicando aqui em New Trade, vai-me abrir esta janela, eu posso mover esta janela e também posso executar, fazer uma compra ou uma venda consoante aquilo que pretenda. Depois também posso colocar ordens diretamente e mover aqui. Então faz lá aí uma ordem, ordem, entra aí com uma ordem, só para nós vermos. Isso não é real, não, isso é um demo, não é? Podes entrar. Isto é um demo. Ok. Portanto, eu vou clicar aqui uma ordem para abrir. Portanto, vou fazer aqui, faço uma ordem de compra ou uma ordem de venda. Quantidade, buy, sell, faço OK.
Pronto, está no mercado. Portanto, a ordem, aqui tenho uma ordem criada, portanto tenho uma compra a 1,30, a 1,30,211. Se eu agarrar nisto e arrastar, ele vai me perguntar se eu tenho a certeza que quero colocar, portanto arrastei e coloquei ali a ordem na ponta daquela então, barra. é simples, é simples. Depois tem que se fazer manualmente uma ordem de stop e outra ordem de profit, caso nós queiramos. Não? Ou dá para associar logo imediatamente? Não. Não, e que dá para associar. E que dá para associar aqui diretamente. Ok. Pronto. Portanto, se eu fizer aqui nova ordem... É tudo uma questão de explorar e trabalhar. Mas isto responde então à pergunta de que se dá para trabalhar nos gráficos. Sim, perfeitamente. Sim, perfeitamente. Aqui o Sérgio também está a perguntar quais são as comissões do mini SIP, o spread para negociar o mini SIP e qual o horário normal e fora do horário de negociação do mercado. Portanto, se tem custos. Portanto, o SP500, nós conseguimos ter todas as informações em relação aos instrumentos, temos nestes botões do I de informação. Ao clicar, abre-nos uma janela e que nos dá todas essas informações. Portanto, o SP500 pode-se negociar 24 horas, desde 23 horas de domingo até às 22h13 de sexta-feira. Ok, ele tem um rolling às 21, não é? Exatamente. Okay. Portanto, às 21 o mercado fecha por 15 minutos. Das 21h15 até às 21h30. Tem aqui essas informações. O spread que é cobrado no SP500 é de 0,5. Spread, exatamente, 0,5. Que é espetáculo. Ou seja, espetáculo, muito bom. Ou seja, é a diferença entre o buy e o sell. Podem ver, tanto que é 0,5. É muito bom, porque os brokers portugueses costumam andar à volta de um spread de 1, de 2. Portanto, este meio ponto é excelente, é muito bom. Portanto, normalmente, quem abrir a janela de info e olhar tanto para o bid e o ask, consegue ver sempre quais são os spreads, que os spreads são fixos e dá para ver. Portanto, aqui está 16,29.4 e 16,29.9, é 0,5 a diferença. Isso. Aqui o José Calvário está a perguntar outra vez a mesma pergunta, qual é o mínimo de abertura de conta? Não existe mínimo. Não existe. Agora qual é a quantia aconselhável de abertura de conta? Depende. Quantos lotes nós queremos trabalhar, por exemplo? Exatamente. Depende do número qual é o nosso stop, qual é a forma de trabalhar, se é de curto prazo, se é de médio prazo, porque se é de médio prazo o stop obriga a estar a ter posições e pode haver grandes flutuações no preço e estarmos negativos durante um grande período de tempo. Portanto, depende muito da estratégia que nós utilizemos. Por exemplo, aqui para abrir um contrato, por cada contrato no SP500 é necessário 125 euros de margem. Uhum. Eu penso que para brincar, para só fazer com um contrato ou dois ou três, à volta de 400 a 500, no mínimo 500 euros seria o ideal. Pelo menos só para a pessoa estar mais à vontade e não estar pressionado e não posso perder porque só tenho lá 100 euros ou só tenho 200 euros, não é? E a pessoa está pressionada e isso depois vai atrapalhar muito na negociação. Ora bem, aqui outra pergunta. O Paulo Martins está a perguntar se esta plataforma não se chamava Fincor. Não, a Fincor é que tem uma versão destas da ETX. O Paulo Martins, entretanto, ele saiu por alguma razão, se calhar ficou sem internet e ele não ouviu essa resposta. Não? Eu creio que não, mas depois temos que explicar isso então a ele. Recapitular, sim. De qualquer das maneiras, isto está a ser gravado
e depois se alguém necessitar de ouvir novamente, portanto, basta só depois pedir o link, que nós depois cedemos o link para ouvirem e recapitularem este aspecto. Ora bem, outra pergunta. Muito bem. Sim, ok. Ora seja, ok, percebi, fora do horário. Percebi, fora do horário, está o Sérgio a perguntar, fora do horário normal de negociação, qual é os custos? Normalmente costuma estar associado a um custo extra, não é? Não, vamos lá ver. Não, Neste caso, fora o do horário não. de negociação, fora do horário de negociação, normalmente aquilo que acontece é o spread aumenta alguma coisa. Mas eu também vou ser sincero, eu não recomendo ninguém negociar fora do horário de negociação. Pois. Até porque o mercado não é tão interessante nessa altura, não é? Não mexe, portanto não há interesse nenhum em negociar fora do mercado. Nenhum. Pois. Ora bem, José Calvário também pergunta qual a não ser que quem esteja a negociar mercados asiáticos, mas aí nesse caso não está a negociar fora do horário, porque os asiáticos funcionam de madrugada. Pois. E aí estão ao horário normal. Muito bem. Ora bem, aqui o José Calvário pergunta qual é o grau de slipagem nesta plataforma. Porque, por exemplo, o que acontece é que às vezes nós podemos colocar uma posição e o mercado não obter logo imediatamente essa posição. Qual é o grau de slipagem aqui nesta plataforma? Até agora não tenho tido, não sei responder em relação a qual é o grau de slippage da plataforma. Agora não tenho havido aquilo que tenho falado com as pessoas e também tenho falado com pessoas da Fincor que utilizam a plataforma, não tem havido grandes questões em torno da plataforma. A plataforma tem funcionado bastante bem. Inclusive eu julgo que o ano passado, em 2012, ganharam um prémio no Reino Unido com esta plataforma. Pronto, quer dizer que se ganha um prémio é porque ela pois, em princípio deve ser. A não ser que seja pelas cores, Mas, as cores muito bonitas, ganha um prémio por ter cores bonitas. Normalmente ganha-se prémios por fidelidade das plataformas, por a forma como executam. Portanto, se ela ganhar um prémio, é de nós confiarmos. Portanto, em relação a este aspecto, creio que está explicado. Então, o que é que nós podemos fazer? Talvez agora possamos abordar estas partes mais técnicas da plataforma. Não sei se tem alguma pergunta mais técnica sobre alguma coisa específica da própria plataforma. Poderão agora perguntar, porque se não tiverem, nós podemos avançar para uma outra área que é como é que nós podemos negociar CFDs, especialmente para quem está habituado a trabalhar em futuros. Exatamente, o melhor é testar. Vocês não viram, o Rui Romão disse para mim, foi privado, mas realmente o melhor mesmo é nós testarmos. Se desejarem uma demo desta plataforma, falem comigo ou com o Pedro José, nós temos todo o prazer em facultar-vos uma demo sem qualquer compromisso e podem trabalhá-la à vontade com ela. Muito bem. Então, neste caso, Pedro, passas-me aí outra vez os poderes, que é para eu explicar aqui um pouco. Então, e do lado direito, em cima do lado direito, deves ter... Ok. Muito bem. Portanto, já estão a ver então o meu ecrã? Ainda não. Ok, muito bem. Então, como estava a falar há pouco, o trabalhar em CFDs é sempre diferente. Aí só um bocadinho, apagar aqui, clear all drawing, muito bem. É sempre um pouco diferente do que trabalhar em futuros. Mas tem uma grande vantagem. Eu acho que, em termos psicológicos, trabalhar em CFD é muito mais agradável, porque não existe aquela pressão, aquele stress que costuma ocorrer muito em futuros, com o mercado a correr rapidamente e nós sermos obrigados a fazer mil e uma coisas.
Esta plataforma é muito versátil, por exemplo, com a roda do rato eu consigo comprimir ou descomprimir, posso ajustar o preço, clicando aqui deste lado, posso também comprimir ou descomprimir, segurando no horário, posso escolher a dimensão temporal que eu quiser e depois posso configurar à maneira que eu quiser, se quiser candles, se quer barras. Também existem estudos, tem muitos estudos aqui, os principais e normais que costumam-se utilizar, como por exemplo o MACD, Bollinger Band, o ADX, o Stochastic. Portanto, tem aqui os principais que se costumam utilizar. Nós podemos usar, por exemplo, um também que utiliza-se muito é os Pivot Points. Portanto, aqui não há nenhuma dificuldade em nós graficarmos na plataforma. Temos aqui um quadro do lado esquerdo com desenhos e pronto, é só nós utilizarmos a nossa estratégia, a nossa técnica neste mercado. Por exemplo, temos aqui aberto este gráfico do DAX, podemos então trabalhar com este gráfico. O gráfico que nós aqui temos é de um período de... Deixa eu cá ver... Onde é que está? Neste momento temos um período de 1 minuto, mas eu aconselho a quem quer trabalhar em CFDs não trabalhar em 1 minuto. Posso trabalhar em dimensões temporais maiores, por exemplo 5 minutos é uma ideia, ou até mesmo, porque não, em 15 minutos. Nós podemos, com o gráfico em 15 minutos, tomarmos posições no mercado para que nós possamos aproveitar da melhor forma possível. Por exemplo, pode-se observar que temos aqui um mercado em tendência. Ele claramente está em tendência desde o dia 7, ou até se pegarmos mais aqui de trás, ele tem estado sempre a subir. Então o que é que nós fazemos? Como já foi dito aí há pouco também, de que o melhor é procurar a tendência e seguir a tendência, nós podemos fazer as entradas, por exemplo, as entradas que são ensinadas na Academia de Trading Futuros Infinitos, podem ser aplicadas exatamente a mesma coisa na dimensão temporal que nós escolhermos. Por exemplo, as técnicas N1 e N2 podem ser feitas perfeitamente, exatamente aqui como é feito no gráfico de 3 minutos em futuros. Portanto, com todos esses aspectos nós podemos trabalhar na mesma. Só uma coisa, o Sérgio diz aqui, agora para animar o people, que está muito interessado apenas em linhas e em gráficos, o prémio ganhar pelos cursos e é complicado. Muito bem. Claro. Portanto, o que interessa mesmo é ganhar prémios por vencer, por ser uma boa plataforma. E esta plataforma é muito interessante, é agradável, é fácil de trabalhar, simples, não é complexa. Por exemplo, há uma plataforma que eu já tentei várias vezes trabalhar e não consigo. Aliás, duas. Uma é a MetaTrader 4, que para mim é demasiado complexa, porque quanto mais simples for, melhor. Porque quanto mais linhas, mais coisas, mais pormenorzinhos, acaba por atrapalhar. Outra plataforma que eu também não consigo dar-me muito bem é da Interactive Brokers. É terrível, aquilo é tão complicado se nós estamos a trabalhar com aquilo. E eu gosto de plataformas que sejam o mais simples possível, o mais transparente possível. E esta, realmente, eu gosto muito dela porque ela é muito fácil de trabalhar. Temos os desenhos básicos de um lado e depois utilizarmos as técnicas. Por exemplo, se nós quisermos utilizar a técnica N1 e N2 utilizada e aprendida na Academia de Trading, nós podemos utilizar, por exemplo, aqui o MACD, depois configuramos aqui o MACD da nossa forma, isto tudo é configurável, e aqui, por exemplo, temos uma situação de N1 para curto, aqui temos uma situação de N2 para longo, aqui podemos entrar em contratendência N1 para curto, aqui diz-nos que podemos entrar em N2 para longo, portanto é exatamente a mesma coisa, é só procurar as zonas de entrada que elas estão cá. Claro que depois aqui temos que adaptar alguns pormenores. Um pormenor que temos a adaptar é o stop. Ora, se isto tem uma dimensão muito grande, daqui até aqui são 20 pontos.
Então são 20 pontos. O que significa que o nosso stop tem que ser ajustado. Como é que nós podemos, e para quem esteve na Academia de Trading Futuros Infinitos e fez a formação lá, recordam-se que para o Mini SCP, quanto é que era na zona de ativação? Só para ver se ainda se lembram. Quanto é que era a zona de ativação? Ok, 1,5, muito bem. Ou se fosse utilizar a técnica de abertura, tínhamos que ampliar um pouco mais o stop. Neste caso tinha que ser 2 pontos. Portanto, a técnica N1 e N2, 1,5. A técnica de abertura, 2 pontos. Ora, aqui já não é a mesma coisa. Então o que é que nós temos que fazer? Temos que fazer exatamente a mesma coisa. Procurar um retângulo por acaso aqui não tenho retângulos. Não está cá os retângulos. Tenho que procurar aqui os retângulos. Tínhamos que fazer uma zona de ativação. Vou pôr então aqui o círculo. Vai fazer a mesma coisa. Temos que procurar em percentagem os... isto é ciclos, não é isto que eu estava à procura. Bom, tenho que ir à procura das caixas de desenho. Procuramos a percentagem do movimento. Se estivermos a trabalhar, por exemplo, como é o caso aqui em 15 minutos, nós temos que saber quanto é que é este impulso. Este impulso tem quantos pontos? Normalmente, em média, o impulso tem quantos pontos? Ora, se o impulso tem X pontos, a zona de ativação andará à volta dos 10 a 15% desses pontos. Se, por exemplo, aqui tivemos esta situação, aqui andará à volta, deixa-me só fazer aqui as contas, portanto estamos aqui, onde é que está das medidas, daqui até aqui tivemos 86 pontos, portanto significa que pelo menos tínhamos de ter aqui 8 pontos, que é os 10%, ou 16 pontos, 10%, da zona de ativação. E é aqui que nós temos que depois jogar. Por isso é que vocês estavam a perguntar, então qual é, para abrir conta, quanto é que é necessário? Depende do nosso stop. Quantos pontos nós vamos ter de stop? Aqui, por exemplo, se forem 16 pontos, ou 15 pontos, envolve algum dinheiro. Portanto, se for uma conta média, portanto, seriam 15 euros um contrato. Um stop de 15 euros. Agora, se estivéssemos a trabalhar com mais do que um contrato, envolveria, vamos supor, 10 contratos, seria um stop de 150 euros que seriam aqui colocados com este stop de 1,5. Portanto, a zona de ativação é a zona de entrada, mas ao mesmo tempo é aquela que nos diz onde é que nós vamos colocar o stop. Isso recordam-se, os alunos da Academia recordam certamente. Para quem não fez a formação na Academia, depois eu posso lhes explicar alguns destes aspectos que serão também interessantes em aplicar na vossa forma de trabalhar. Pronto, é só uma questão de fazer uma análise técnica. O que é que nós temos que fazer? Procurar o Elliott, por exemplo, os movimentos do Elliott, procurar os ABCs, procurar suportes e resistências, fazer, neste caso, uma análise gráfica e depois tomarmos uma posição certa naquilo que vamos fazer. Portanto, é exatamente a mesma coisa, só que temos é que depois adaptar em CFDs. Alguma pergunta sobre este aspecto? Só uma parte. Uhum. O retângulo desenha-se no primeiro, é ponto to ponto. Onde é que é? No drawing, ponto to ponto line. Ah, ok. Clicas Sim. uma vez, Okay. clicas a segunda. Pois. Ok, fiz mal. Não estou a fazer bem. Eu acho que também isto é por estar a fazer na plataforma do GoToMeeting, os desenhos não funcionam tão bem. Já notei que ele às vezes não agarra tão bem. Isto é porque está aqui em direto com o GoToMeeting e sem interferência na placa gráfica. Aqui o Rui, cada contrato paga spread ou é por entrada? É por entrada. Portanto, sempre que nós entramos temos que pagar o spread. Ou seja, entrar com 1 ou 10 contratos é igual. Não, é por cada contrato um spread. Se entrarmos com 10 contratos, são os 10 spreads. Portanto, o spread por cada contrato. É sempre a multiplicar pela quantidade de contratos
que temos. Muito bem. Portanto, neste aspecto, creio que está basicamente esclarecido. Não sei se, Pedro, já tens mais assim alguma ideia que gostasses de transmitir antes de terminarmos Não, da nossa só, sessão? só também dizer que depois existe aqui uns extras nesta plataforma em Market Tools que depois vocês podem investigar quando tiverem as contas demo, nomeadamente o AutoChart Artist que está lá e é gratuito para quem quiser, quem gostar de análise técnica e para quem quiser estar a receber pontos de situação sobre figuras técnicas que estão a acontecer nos mercados. Exato. Market Tools, cá em cima, lá em cima. Está aqui, exatamente, aqui, Market Tools. E que vai depois buscar A plataforma do AutoChart que está cá em baixo. Se calhar não tenho aqui. Não, tens aí a meia da página, tens a meia da página. Está aqui. É só clicar aí e abrir. E pronto, é uma ferramenta de análise técnica e vai buscar os padrões, não é? Vai. Ele trabalha mais com o Forex, mas também tem aqui índices. Mas também tem índices e também dá para fazer novas pesquisas personalizadas. Quem quiser pode fazer pesquisas personalizadas. Por exemplo, aqui neste pode alterar. Ele diz aqui o que é que está a acontecer, encontrou um padrão e está a dizer que a partir de agora que o mercado vai cair até esta zona aqui. Portanto, procura esses padrões e consegue encontrar para onde o preço depois se irá deslocar. E nós depois podemos tomar posição mediante estes conselhos que esta plataforma dá. Muito bem, pronto, creio que está basicamente tudo esclarecido. Se necessitarem de alguma outra informação extra que nós não falamos aqui hoje, estão à vontade para isso. Se necessitarem de ouvir novamente esta sessão, também podem pedir, que teremos todo o prazer em facultar-vos a gravação de toda esta sessão. Aqui o José Calvário pergunta, é atualizado na hora o Market Tools? Assim, nós fazemos... Na hora não, é ao minuto. Nós sempre que fazemos uma procura, ele vai fazendo, em tempo real. Portanto, é em tempo real. Se necessitarem também de informações como abrir conta, estão à vontade para falar connosco. Informações sobre algum tipo de mercados, porque esta é a componente que nós temos aqui na Academia de Trading. Queremos englobar os vários tipos de necessidades que existem para ajudar as pessoas. Portanto, se tiverem alguma dificuldade específica, falem connosco, tentamos vos ajudar, vos orientar naquilo que necessitarem. Se é aconselhamento técnico, se é aconselhamento de broker, se é aconselhamento de formação, portanto, estão à vontade, podem usar-nos e abusar de nós para aquilo que necessitarem, têm os nossos contactos. Queremos ajudar da melhor forma possível para que tenham os melhores conhecimentos possíveis, porque infelizmente aqui em Portugal nós não temos este tipo de cultura financeira, não temos a cultura de expandir os nossos conhecimentos e de compartilhar os conhecimentos. Aqui na Academia nós queremos compartilhar conhecimentos e queremos nos ajudar uns aos outros sobre qual é a melhor forma de trabalhar e de ser bem sucedido. Não se esqueçam, como nós falamos no início, apenas 5% das pessoas é que conseguem ser bem sucedidas. E porquê? Porque têm as ferramentas necessárias. Sem essas ferramentas necessárias nós não conseguimos. E está sempre envolvido, então, repetindo, a componente técnica, a componente de gestão de risco e a componente de gestão emocional. E sozinhos, isolados na nossa casa, com o nosso computador, é muito, muito difícil nós conseguirmos ser bem-sucedidos. Agora, se nós conseguimos compartilhar os nossos pensamentos, as nossas necessidades com outras pessoas, nós temos mais probabilidade, não é certeza, mas há mais probabilidade de sermos bem-sucedidos, porque temos outras ferramentas que outras pessoas não têm. E este é o espírito que a Academia quer inculcar aqui em Portugal, que é colocar a ideia de conhecimento é poder. Quanto mais conhecimento nós tivermos na nossa mão, quantas mais ferramentas nós pudermos utilizar, melhor. Se nós estamos isolados,
se não comunicamos, se não falamos e tentamos, como se costuma dizer, entre aspas, safar-nos por nós próprios, temos muitas dificuldades em sermos bem-sucedidos. Portanto, estamos aqui ao dispor para vos ajudar naquilo que necessitarem. Esse é o nosso objetivo, não é, Pedro? Pedro? Sem dúvida. Muito bem. Sem dúvida. Muito bem, terminamos assim a nossa sessão. Já sabem, sempre que precisarem de alguma coisa, é só dizer. Para mim foi um prazer. Nós continuamos a falar e quando quiserem nos chatear, cá estamos nós para vos ajudar no que necessitarem. Então, até à próxima e vemo-nos por aí. Boa noite, obrigado a todos. Boa noite.